Eu não consigo ver Jesus no Ezequiel Gomes. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que julgo extremamente pertinente e importante. E que tem que ver com uma crítica que eu já recebi da parte de diversas pessoas, acho que pelo menos umas 5, 6 pessoas já falaram coisas aqui nos comentários do meu canal, na direção de que elas não veem Jesus em mim. Inclusive, em geral, isso vem carregado num contexto onde o Ezequiel Gomes está denunciando algum problema, está refutando alguma heresia, está se manifestando a respeito de questões da igreja, de questões da Bíblia, de questões em geral assim do cristianismo, né, que é o conteúdo aqui do meu canal. E essas pessoas, elas entendem em diversos contextos que o Ezequiel não é um cristão, que o Ezequiel ele é, na verdade, inclusive o contrário de um cristão, né? É uma pessoa mundana, é uma pessoa provocadora, é uma pessoa polêmica, é uma pessoa maluca, é uma pessoa doente, é uma pessoa endemoniada, é uma pessoa violenta, agressiva, é uma pessoa assim cheia de palavras ruins e conteúdos ruins. E, tipo assim, Deus nos livre e guarde de ter comunhão com esse Ezequiel Gomes aí, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com Deus e etc e tal. Bom, eu vou endereçar essa questão não simplesmente aqui filosofando e me defendendo e tudo mais, né? Na verdade, antes da gente começar, é importante a gente dizer uma coisa. Dentro do Adventismo do Sétimo Dia, que é a religião a qual o Ezequiel pertence, existe uma vertente interpretativa que afirma que as pessoas precisam replicar a vitória que Jesus teve sobre o pecado para elas poderem ser salvas, tá? Que tem que ver com todo o perfeccionismo adventista, né? Especialmente o perfeccionismo pós-lapsariano, que é uma vertente de heresia dentro do adventismo, que é comum, tem bastante gente que crê assim, um monte de tipo de bobagens e coisa e tal. E por que eu estou evocando esse tema antes de começar a entrar na Bíblia? Porque o que acontece? Eu, Ezequiel, sou absolutamente inimigo dessa compreensão. Porque eu entendo que nós, seres humanos, conquanto devamos nos esforçar para nos parecer o máximo possível com Jesus, a gente nunca vai duplicar de forma perfeita aquele que é o nosso exemplo, tá? E aí existem milhares de discussões teológicas a respeito dentro desse tipo de coisa no Adventismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nada do que eu vou falar aqui tem por objetivo dizer para você que na verdade não, eu sou igual a Jesus, eu sou muito parecido com ele. Como é que você não consegue me confundir com Jesus, né? Não, eu não tenho essas pretensões, beleza? E nada do que eu vou dizer aqui tem por objetivo dizer que Jesus era um pecador, nem que eu, ao fazer coisas que Jesus também foi acusado de fazer e ser, não possa estar errado, mas Jesus não estava errado. E vai ficar claro um pouco para vocês conforme eu for argumentar. Então, Jesus não errou naquilo que ele fez. Em algumas dessas coisas aqui que eu vou me comparar com Jesus no texto bíblico, eu posso errar, ou posso ter errado, posso estar errado e fazer coisas erradas, porque eu sou de fato uma pessoa errante, pecadora e tudo mais, tá? Agora, é bem legal a gente fazer esse exercício, porque de fato a gente precisa refletir a esse respeito, para a gente poder ter um pouco mais de noção se a gente está indo na direção correta ou não na nossa vida, de uma forma meio que geral. Acho que o cristão que não reflete
a respeito dessa questão, está perdendo uma oportunidade de fazer um exercício mental e espiritual importante, que tem que ver inclusive com aquelas coisas, sabe aqueles livros tipo Em Seus Passos, o que Jesus faria? Você deve se perguntar o que Jesus faria no seu lugar numa determinada situação, quando você quer inclusive receber uma orientação divina. Sempre, né, refletir sobre o que Jesus faria no meu lugar e etc. Então, isto posto, vamos abrir a Bíblia e eu vou responder um pouco desses criticismos que se fazem à minha pessoa, em função aí de eu não ser muito parecido com Jesus, com a Bíblia. Então, a primeira coisa é que, assim, algumas pessoas dizem que o Ezequiel ele é um anticristão, um não cristão, porque Ezequiel é aquele cara que provoca, sabe, a pessoa provocativa, provocadora, que espezinha um pouco o outro, ou que meio que pode baixar o tom, mas não baixa, e acaba assim, fazendo o que não deveria, porque gosta de provocar e de fazer as coisas. Bom, vamos começar a nossa jornada pela Bíblia em João capítulo 5. Ali, Jesus vai se deparar com um paralítico no tanque de Betesda, que estava ali há muitos anos, né? Ele era tetraplégico, havia 38 anos. E aí a palavra de Deus diz que Jesus vê esse homem deitado, no verso 6 de João 5, sabia que estava ali há muito tempo e perguntou para ele, você quer ser curado? E aí respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque tinha todo aquele mito, né, aquela lenda de que a água era agitada de tempos em tempos, e tinha um anjo, e quem entrasse primeiro ali seria curado. E aí o mendigo ali, o paralítico, ele meio que pensou que Jesus ele era uma pessoa que estava compartilhando aquela crença naquela questão, e aí ele fala, não, mas ninguém me leva primeiro, porque eu sou tetraplégico, até me colocar dentro da água, a outra pessoa já entrou primeiro e só é curado quem entra primeiro, não quem entra depois. E aí ele explica isso para Jesus, e aí no verso 8 diz assim, então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí o verso 10 diz assim, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O que acontece? Jesus poderia ter curado aquele homem sem pedir para ele levar o seu leito para chamar a atenção dos judeus, inclusive porque Jesus, como Deus, sabia exatamente o que ia acontecer. E gerar essa polêmica, porque era sábado, e aí não devia levar o leito, e devia respeitar essa sensibilidade farisaica, judaica, da guarda do sábado, e não que Jesus mandasse o homem a transgredir o sábado, Jesus não faz isso em nenhum momento. Até porque a lei não impede, né, um curado de 38 anos de paralisia pegar sua trouxa e levantar e sair andando, curado por um milagre extraordinário da parte do Senhor do sábado, né? Mas o fato é que fica muito nítido que Jesus ele faz as coisas nos termos em que faz, de forma deliberada, exatamente para provocar a reação, para provocar a reflexão. Isso, inclusive, também fica nítido lá em Lucas capítulo 14, né? Ali tem uma situação bem interessante, onde havia um homem com um problema na mão, e aí Jesus, ele tá lá na sinagoga, no meio da situação e tal, e ele pergunta àquelas pessoas, né? É lícito ou não curar no sábado? E aí os doutores da lei, os intérpretes, os fariseus, nada disseram. E aí Jesus vai lá, toma o homem que estava doente, lá com a mão doente, cura e despede esse homem. E aí Jesus fala, né? Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo que for em dia de sábado? E a isso nada puderam responder. E uma coisa interessante aqui a respeito destas situações, a respeito de Jesus e o sábado,
é que essa foi uma das principais razões pelas quais as pessoas agora começaram a decidir matar Jesus. Porque aparentemente Jesus ele era uma pessoa que ameaçava, né, a religião de Israel, que ameaçava as interpretações tradicionais da religião de Israel quanto à guarda do sábado, quanto à vontade de Deus. Isso é muito interessante. Então veja bem, se você não enxerga Jesus no Ezequiel, porque o Ezequiel é uma pessoa provocadora, eu acho que você tem que reler um pouco daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez, tá? Porque Jesus, ele era uma pessoa extremamente provocadora. Naturalmente, a gente poderia dizer que Jesus é um provocador do bem, sem pecado, e o Ezequiel é um provocador do mal e com pecado. Beleza, é possível a gente trabalhar dessa forma. Mas a provocação em si, ela não é má. Depende um pouco das intenções, depende um pouco da forma, depende um pouco daquilo que você está querendo atingir com a sua provocação. Agora, muitas pessoas mal interpretavam as provocações de Jesus e pressupunham e entendiam e concluíam que Jesus tinha más intenções ao mandar o homem carregar o leito, ao curar no dia de sábado e fazer evocar a ira, né, dos fariseus e dos religiosos, que inclusive, né, vieram a fazer com que Jesus fosse para a cruz, tá? Então, esse aspecto provocativo da parte de Cristo é um aspecto extremamente importante, extremamente nítido no texto bíblico, e quem pensa que o Ezequiel não reflete Jesus porque é provocador, aparentemente não está lendo a Bíblia, né? Isso é um problema, assim. Além disso, o Ezequiel ele é acusado de ser uma pessoa mundana, porque o Ezequiel gosta de música, gosta de filme, sei lá, gosta de ambientes assim que não devem ser os ambientes cristãos. Sei lá, o Ezequiel vai num restaurante, vai num bar, numa situação XYZ com pessoas que não são cristãs. Então o Ezequiel vai em eventos de criptomoedas, o Ezequiel às vezes tira uma foto bebendo uma cervejinha sem álcool aí por aí, ou mesmo no canal, tomando a cerveja, e etc e tal. O Ezequiel é um mundano, é uma pessoa, né, que tem toda essa aparência do mal, essa coisa toda de beber, de estar associado com pessoas que bebem e etc e tal. Você não consegue ver Jesus na situação. Aí você volta lá no Evangelho de Lucas, que a gente está no capítulo 14, a gente volta até o capítulo 7. E aí, lá no capítulo 7, Jesus fala de si mesmo a respeito de uma percepção social que havia a respeito dele, Jesus, na época que Jesus vivia. E diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Jesus foi acusado de ser mundano, de ter companhias erradas, de ter companhias ruins, inclusive de ser bêbado. Tá? É o que Jesus foi acusado de ser. E é interessante isso, né? Então, eu não vejo Jesus no Ezequiel, porque ele faz um vídeo bebendo uma cerveja sem álcool. Inclusive, né? Aí a discussão se Jesus bebia o vinho com álcool ou sem álcool, aí a gente deixa para lá. Mas o fato é que o Ezequiel, sem beber bebida alcoólica há 20 anos, é acusado de ser um bêbado, né, de beber cerveja e coisas do tipo. E as pessoas não veem Jesus no Ezequiel por causa disso, né? Mas vocês não estão lendo a Bíblia, pessoal. Não é possível que vocês leiam a Bíblia, cara. Porque essas são as acusações feitas a mim, entendeu? Tipo, né? Ezequiel não reflete Cristo porque olha aí as coisas que ele faz. Aí você vai ver, Jesus ele era acusado da mesma coisa, né? Literalmente. Aí, por exemplo, as pessoas dizem que o Ezequiel, ele é uma pessoa assim que não reflete Cristo, porque é uma pessoa muito polêmica, que às vezes fala coisas que podem ser mal entendidas e levadas assim como meio que contra Deus mesmo, assim, entendeu? Tipo, isso é errado ser dessa forma,
ser essa pessoa polêmica que aparentemente fala coisas contra Deus. Então, por exemplo, lá em Marcos capítulo 7, lá no verso 15, está registrado um ensino de Jesus que diz assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E esse texto, ele é polêmico. E, inclusive, na história da interpretação desse texto, é por causa desse tipo de texto que muitos cristãos concluem que no Novo Testamento existe uma mudança nos aspectos daquilo que Deus pede para as pessoas, e agora não tem mais regras lá, por exemplo, de alimentos, conforme Levítico 11. Porque o que entra não contamina, só contamina o que sai. Então, se você come camarão, come porco, come ostra, come, sei lá, o que você come aí do fruto do mar, não sei das quantas, bacon, presunto, mortadela e tudo mais que você puder imaginar, entrando em você não te contamina. E quem foi que ensinou isso? Jesus. Mas veja, isso é polêmico, pode haver mal entendidos em relação a isso, e algumas pessoas podem dizer o quê? Que Jesus está pregando contra a palavra de Deus. Contra Deus aqui, Levítico 11 já não existe mais, porque nada que entra no homem contamina, só o que contamina é o que sai. E assim, naturalmente também as questões do sábado e várias outras questões que Jesus ensinou, elas estão no âmbito da absoluta polêmica. Tanto que muitos fariseus e etc. discordavam de Jesus exatamente por causa desse tipo de coisa, né? Porque o seu ensinamento não era um ensinamento, vamos dizer assim, óbvio, ou do politicamente correto, ou do senso comum, ou daquilo que era considerado super ortodoxo e irrepreensível e blá blá blá. Pelo contrário, Jesus era essa pessoa provocadora, essa pessoa polêmica, que inclusive ensinou coisas que podem ser mal entendidas, e aliás são mal entendidas até hoje, né? Pelo menos dentro, por exemplo, da nossa visão adventista, nesse aspecto aí de comer isso ou aquilo, não comer isso e aquilo, e contamina, não contamina, é errado, não é errado, é bom, é saúde, não é saúde, tem implicações espirituais ou não tem. Então, tipo assim, né? Você não enxerga Jesus no Ezequiel Gomes porque ele é polêmico. Você não enxergar Jesus no Ezequiel Gomes é o menor dos seus problemas. Você não enxerga Jesus em Jesus mesmo. Isso que é o verdadeiro problema. Onde a gente vai chegar nessa história. Aí também tem esse papo de que o Ezequiel é nitidamente um doente mental, um louco. E eu me divirto muito com esse papo aí. Marcos capítulo 3. Dá uma lida aí. Vamos ler do verso 20 até o verso 22. Aí está escrito assim, ó. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Aí o verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Cara, é muito interessante que Jesus tenha sido considerado uma pessoa fora de si, no contexto ali dos seus milagres, do seu ministério, dos seus ensinamentos. Então, Jesus aqui está sendo considerado um desequilibrado, um louco, uma pessoa que perdeu a sanidade mental, que perdeu a noção das coisas. Isso é muito interessante, né? Não, Ezequiel não reflete Jesus, porque Jesus era uma pessoa sensata, que transmitia para todas as pessoas ao seu redor a sua perfeita sanidade mental, e o Ezequiel é um louco desvairado que passa a impressão de tinha que estar num manicômio esse homem, né? É muito divertido esse tipo de papo. E tá aqui, cara, Jesus sendo acusado exatamente desse tipo de coisa. De desequilíbrio, de doença mental, de loucura. E inclusive esse papo do demônio, né? Eu já ouvi várias vezes que o Ezequiel é do diabo, é do Satanás. E além do texto que a gente já leu aqui de Marcos 3, olha, por exemplo, Mateus 10, 25. Jesus ensina assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como senhor.
Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, Jesus foi chamado de Beelzebu. Jesus foi chamado de endemoniado. Outro texto bem interessante sobre isso é João 8, né? Vamos abrir lá a Bíblia. João 8, verso 48 e 49. Texto bem interessante. Que aí diz assim: Responderam os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E aí replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Jesus foi acusado de ser endemoniado. É um negócio inadmissível assim na nossa cabeça. Mas é exatamente isso que ele foi acusado de ser. E o Ezequiel também, ele é acusado de ser endemoniado, de ser usado pelo diabo, que é uma língua venenosa, é um ensinamento herético, são coisas erradas, coisas que não se podem falar e não se podem fazer, porque tudo isso é absurdo. Por quê? O que acontece assim? Porque as palavras do Ezequiel são insuportáveis, né? O tom de voz, o conteúdo do que ele fala é insuportável, é errado, é ruim. As palavras do Ezequiel são muito ruins. E assim, tipo, eu não vou atribuir a Jesus o mesmo sentido em que eu uso alguns tipos de termos, tá? De vez em quando, assim, eu perco a paciência com algumas pessoas, eu chamo elas de burra, de idiota, de retardada. E aí, de vez em quando, o pessoal vai lá no comentário. Eu até lembro de um que diz assim: Nossa, você chamou fulano de retardado. Nossa, Deus abomina essa palavra porque ela é muito pesada e Jesus nunca usaria isso. Como que você tem coragem de falar isso para uma pessoa? E ficam fazendo aqueles dramas assim nos comentários. Aí você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. O encontro de Jesus ali com os discípulos em Emaús, né? E aí Jesus, de uma forma transformada, vai ali caminhar com os discípulos e os discípulos estão tristes porque ele morreu e aí acabou a esperança. E aí Jesus chama eles de algumas coisas muito interessantes. Aí o texto diz assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Essas duas expressões, nécios e tardos de coração, elas são formas suavizadas de dizer gente burra e retardada. Mas não é engraçado isso, cara, que o Ezequiel Gomes seja acusado de ser um anticristão, porque chama um débil mental de débil mental, e tá aqui Jesus. Inclusive, né, tardo de coração, é exatamente essa pessoa devagar, retardada, lenta, né? Débil mental. Nécio é a pessoa burra, estúpida, idiota. Todos aqui são sinônimos, tá? É exatamente o que Jesus falou para as pessoas. Claro, Jesus pode ter chamado as pessoas de burras e retardadas de uma forma sem pecado, e o Ezequiel pode, de fato, em alguns contextos, perder o amor, perder a paciência, e aí, né, de fato, eu estou errado ao chamar as pessoas dessa forma no contexto de pecado. Jesus não chamava as pessoas dessa forma no contexto de pecado. Tá? Então eu não me confundo com Jesus nesses aspectos. Mas é interessante que, de forma prática e formal, o Ezequiel ele é acusado, né, de ser um anticristão, chamar a pessoa de retardada, e está aqui no texto bíblico Jesus chamando o discípulo de retardado e burro, idiota, né? E aí também tem aquela coisa assim de que o Ezequiel ele faz assim aquele que provavelmente seja o maior pecado aí na cabeça de alguns, né? Que é falar contra a liderança da igreja, né? A liderança da igreja, aí não dá para justificar, né, pessoal? Como é que é possível alguém ter a coragem de falar contra a liderança? Aí você abre a sua Bíblia aí em Mateus 23, né? Você pode ler o capítulo inteiro, né? Vamos ler do verso 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque fechais o reino de Deus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo mais severo. Ai de vós hipócritas, ai de vós cegos. Ai de vós hipócritas, guias cegos, coais o mosquito, engolis o camelo, hipócritas que limpam o exterior do copo e do prato, mas não tão, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança e tal. E Jesus joga pesado gigantescamente com os líderes do povo, as pessoas que eram consideradas as mais consagradas, as mais santas, as mais verdadeiras, e etc e tal, né? E é isso, cara, tipo, não tem o que falar, sabe? É bem interessante, assim. Só que agora, eu queria propor para vocês, para a gente terminar, uma reflexão, para vocês entenderem, assim, um pouco sobre Jesus e o Evangelho. E por que Jesus ele realmente mudou a história humana e ele marcou a vida das pessoas que o conheceram de uma forma absolutamente intensa e especial? Então eu vou pintar para vocês aqui um quadro que pode ser interessante para vocês fazerem assim mentalmente. Imaginem o seguinte. Pensem assim no Ezequiel Gomes, tá? Então, Ezequiel Gomes é esse cara provocador, polêmico, discute a palavra de Deus, que ensina coisas estranhas e que algumas coisas parecem ser muito legais e com muita autoridade, muito boas, mas outras parecem que vão numa direção um pouco ruim. E ele meio que passa a impressão de ser um bêbado, ou de ser um louco, ou de ser um herege, ou de ser um endemoniado, e de ser um cara assim com palavras ruins, com uma treta com um pastor, com igreja. Cara, vai se avolumando nesse negócio aí, vai pintando o Ezequiel dessa forma. Aí vocês imaginem que o Ezequiel pegasse o celular dele e entrasse dentro do hospital, filmando assim, ó, na emergência do SUS. Tivesse um paralítico jogado no canto do chão do SUS, assim, lá, há 38 dias, sem atendimento e tudo correria lá no negócio, o cara quase morrendo ali no canto. E eu com meu celular filmando aqui, ó, pá, estamos numa live ao vivo e olha aqui, ó, 38 dias aqui, esse cara paralítico, jogado no canto do SUS. Você quer ser curado? Não, mas não tem médico que me atende, eu tô aqui, mas ninguém me dá uma injeção, e eu tô doente, tô sofrendo, então levanta e anda. E o cara levantasse e andasse, e eu tô filmando aqui, ó. Todo mundo vê que o Ezequiel tá falando, levanta e anda, e o cara paralítico tá levantando e andando. E você pudesse ver na expressão facial desse cara o absoluto milagre, aquela coisa mais extraordinária. Vamos pensar que o cara tivesse pelado ali naquele canto, levantasse pelado, feliz, e o vídeo viralizasse para 1 bilhão de pessoas assistirem o vídeo. Aí eu saísse desse ambiente e fosse num outro ambiente onde as pessoas estão passando fome, cara. Chegou lá, a inflação tá difícil, o mundo tá complicado, todo mundo assim com incerteza. E de repente eu começo a ensinar e junto assim lá no meio da favelinha ali, 450 pessoas. E eu filmando aqui com meu celular e ensinando. O reino de Deus é isso e aquilo e tal. E a nossa live vai das 6 da manhã às 6 da noite. Chega às 6 da noite, tá todo mundo ali cansado, feliz de estar ouvindo ali aquelas mensagens e tal. E aí, vamos mandar esse povo embora? Sem comer nada? Quem tem alguma coisa aqui? Aí o moleque tem 2 bolachas cream cracker e um pedacinho de atum, sei lá o quê. Aí, não, filma aqui, ó. Tô filmando aqui ao vivo. 10 mil pessoas na live assistindo. E aí eu vou orar a Deus, cara. E eu vou agradecer a Deus por aquela bolacha, água e sal e aquele atum
que era suficiente só para um menino comer ali na favela. E daqui a pouco os meus discípulos começam a me procurar e eu que estou orando, agradecendo o alimento, e eu dou 2 bolachas para um, 2 para outro, 2 para outro, 2 para outro. Daqui a pouco as 450 pessoas ao meu redor estão comendo 3 pacotes de bolacha com 2 latinhas de atum cada uma, mas multiplicou a comida do nada, cara, você é louco? Ia filmando aqui, ó, e todo mundo ao vivo, e alegria, todo mundo louvando e agradecendo, etc e tal. E aí, já entenderam, né? O Ezequiel Gomes é Jesus Cristo, vamos dizer assim. E toda essa treta que o Ezequiel Gomes faz com gente vagabunda vista em motel com puta, com herege ou com coisas do tipo, além da mera treta de autoridade de discussão bíblica, o Ezequiel ainda tem a autoridade e o poder de curar doença, de multiplicar pão, de perdoar pecados, de curar todas as doenças, porque aí não é só que eu fui lá e curei o paralítico que estava ali no canto do chão do SUS. Eu curei todas as pessoas naquela ala inteira, naquele hospital inteiro, não saiu um sem ser curado. Você imagina o quanto que eu ia ficar famoso, você imagina quanta pessoa ia ter na live, você imagina o ódio que os religiosos aos quais eu combato teriam de mim. Né? Porque eu, que sou o endemoniado, o bêbado, o polêmico, o idiota, o que fala sujo, o que fala errado, que ninguém consegue ver Jesus em mim, sou eu que perdoo o pecado, sou eu que curo a doença, sou eu que multiplico o pão, sou eu que demonstro através dessas coisas a absoluta autoridade por detrás do que eu falo. E eu tô falando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é liderada por gente imunda, mau caráter e hipócrita. Quanto tempo ia demorar para o pessoal parar de só achar que o Ezequiel é um louco, provocativo, polêmico e mandar dar um tiro no Ezequiel? E aí você começa a entender o evangelho de uma outra forma. Por que Jesus ensina assim por pouco tempo, 3 anos e meio, e morre? Porque ninguém aguenta viver com ele. Porque ele revela o que as pessoas não querem que seja revelado. Ele vê o que as pessoas não querem que seja visto. Ele ensina um caminho que as pessoas não querem seguir. Ou, pelo menos, uma boa parte, né? E aí todas as tretas, né? Todas as polêmicas, todas as questões. Então, gente, tipo assim, ó, eu confesso para vocês aqui, tá? Eu não acho que essas percepções assim a respeito do Ezequiel, que o Ezequiel é errado, é pecador, é do diabo, etc., precisem ser rebatidas no ponto assim do Ezequiel ficar se defendendo. Não, é óbvio que eu sou de Jesus, é óbvio que eu sou verdadeiro, é óbvio que eu sou honesto, é óbvio que eu tenho boas intenções, é óbvio que eu sou correto. Não é esse o meu ponto aqui. Eu acho que eu erro em muitas dessas coisas, mas o mais importante não é isso. O mais importante é, ao não enxergar o Ezequiel Gomes, aliás, Jesus no Ezequiel Gomes, toma cuidado para você não estar enxergando Jesus em Jesus mesmo. Tá? Porque sim, o Ezequiel Gomes tem pecados, erros, defeitos. Isso pode ser apontado e ninguém está pecando por apontar defeitos e erros no Ezequiel. Mas toma cuidado com fantasiar um Jesus nada polêmico, nada endemoniado, só com palavras boas e flores, e enfrentando o mundo cantando Imagine, do John Lennon, e etc e tal, que isso é uma fantasia, cara, isso é um unicórnio, isso é um ursinho carinhoso, isso não é Jesus. Jesus marcou a história humana, dentre outras coisas, porque era essa pessoa polêmica, pesada, em palavras e obras. E eu fico feliz de ter um pouquinho do Espírito de Jesus em mim, cara. Se ninguém nunca me chamasse de endemoniado, de polêmico, de errado, de ruim, de herege, de satanás e etc., aí realmente eu estaria errado. Diz a história cristã
que o John Wesley, ele era um cara que jogava duro nas pregações aí em público e tal, e ele também era muito combatido, né, pela forma como ele tratava as questões do pecado, da santificação, não sei o quê. E aí diz a lenda lá que ele dizia assim: Senhor, faz uma semana que ninguém cuspiu em mim, ninguém me bateu, ninguém jogou uma pedra em mim. Que eu estou fazendo para te desagradar, Senhor? Porque eu não estou denunciando o pecado como eu devo, eu não estou vivendo em santidade como eu devo viver, Senhor. E claro, eu não sou um John Wesley, eu não sou o apóstolo Paulo, eu não sou Jesus Cristo, eu tenho defeitos e pecados, e muito provavelmente eu seja tão errado e tão pecador quanto as pessoas que eu denuncio, e eu tenho os meus pecados com sexo, ou com as palavras, ou com sentimentos, ou com falta de amor e falta de fé. Eu não quero me comparar com Jesus aqui. Mas um pouquinho do Espírito de Jesus eu tenho, cara. E eu fico feliz de ser essa pessoa que é entendida dessa forma mais provocadora, mais errada, mais ruim, porque o meu Senhor foi visto da mesma forma. E toma cuidado para, ao tentar se desvencilhar do que eu falo, e você vir querer dizer que você não enxerga Jesus em mim, porque pode ser que você não esteja encontrando e enxergando Jesus no próprio Jesus. Um abraço.